Após a ceia do Senhor, o Senhor Jesus reuniu os seus discípulos e ali, comemorando a Páscoa, ele distribui a mesa aos seus discípulos e ali ele se apresenta como o Messias, como o Salvador. E logo após tudo aquilo, Jesus falar que um deles iria traí-lo, e ao invés de eles estarem ouvindo o que Jesus estava dizendo, o coração deles estava cheio do quê? De vaidade, de ansiedade. Eles queriam saber qual era o maior entre eles. Qual deles seria escolhido para se assentar ao lado, porque Jesus começa a falar do seu reino, que seria estabelecido o seu reino, e eles ainda tinham uma visão material desse reino. Eles não tinham entendido quem era Jesus, e eles começam então uma discussão entre eles, e houve também entre eles contenda, sobre qual deles parecia ser o maior, qual deles iria governar. E Jesus então começa a mostrar o seu reino, como é o seu reino, e ele diz: olha, o rei dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. E Jesus diz: não sou eu que estou servindo, não sou eu que estou atendendo vocês. Quem é o maior? Maior é quem está à mesa ou quem está servindo. E Jesus, ele se coloca na posição ali de humildade, servindo aos seus discípulos. Mas ele estava mostrando como seria o seu reino. E ele diz: olha, como o Pai me fez assentar no trono, eu quero que vocês também venham se assentar comigo no trono. Vocês estão junto comigo, vocês estão desfrutando de tudo isso que eu estou vos ensinando. Então é necessário que vocês aprendam em cada momento desse que eu estou ensinando. E os discípulos, eles disputavam entre si quem poderia ser o maior entre eles. Abra a tua Bíblia em Lucas 12, no versículo 22, diz assim: e disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Olha, não fique apreensivo. Muitas vezes nós ficamos apreensivos com as coisas, como que elas vão ser, como que elas se mostram, qual é a minha posição, como que eu vou entrar nesse reino, qual é a minha posição nesse reino. Jesus, ele mostra, dizendo assim: olha, não estejam apreensivos, nem pela vida, nem pelo que vai comer, ou pelo que vai vestir. Tudo, Deus está no controle. Deus está controlando todas as coisas. E no versículo de número 31 ele diz assim: buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Buscai primeiro o reino de Deus. As demais coisas, elas serão acrescentadas. Muitas vezes nós ficamos ansiosos com o que vamos comer, com o que vamos vestir, ou quão poderoso eu posso ser, ou com tanta prosperidade eu possa possuir. E Jesus vai ensinando aos seus discípulos para que eles se acalmassem com aquilo, que tudo Deus, o Pai, iria acrescentar. Um dos homens mais sábios que nós temos conhecimento é Salomão. E Salomão, ao iniciar a ele assumir a posição que o seu pai estava dando a ele, ele se curva diante de Deus e pede sabedoria. E ele diz: como eu vou governar? Como eu vou governar tamanho povo, tantas coisas que são necessárias para dar a esse povo, e como eu vou governar? E pede para que Deus dê a ele sabedoria,
que ele não saberia como lidar com tudo aquilo. Muitas vezes nós estamos diante de situações em nossa vida que nós não sabemos como lidar. E nós temos que chegar diante do nosso Pai e pedir a Ele que nos dê sabedoria, nos direcione como devemos agir. E nós sabemos que Deus aparece a Salomão em sonhos e diz: olha, você me pediu sabedoria, você poderia ter pedido outras coisas, muitas coisas. Você poderia pedir os seus inimigos nas suas mãos, você poderia pedir riquezas, mas você me pediu sabedoria, e eu vou te dar sabedoria e muitas coisas que você nem sonhava, que você nem pensava. Por isso, Jesus, ensinando aos seus discípulos, ele diz: olha, não ficais ansiosos por nada. Não se preocupem com o dia de amanhã, o que vai comer, o que vai vestir. Deus, Ele sabe, Ele cuida de nós. A nossa oração é sempre para que Ele venha cuidar de cada passo, de cada decisão que nós vamos tomar, para que Ele venha nos dar sabedoria e inteligência. A rainha de Sabá, ela vai visitar o reino de Salomão. Ela ouviu de muito longe a sua fama. Ela então forma uma caravana e vai visitar esse reino. Está em 1º livro de Reis, capítulo 10, versículo 1 em diante. Diz assim: e ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo com questões difíceis. E chegou a Jerusalém com uma grande comitiva, com camelos carregados de especiarias, e muitíssimo ouro e pedras preciosas. E foi a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. E Salomão lhe deu resposta a todas as suas perguntas. Nada ficou oculto ao rei. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o assentar dos seus servos, e o estar dos seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e o holocausto que ele oferecia na casa do Senhor, ficou fora de si. E disse ao rei: era verdade a palavra que ouvi na minha terra, dos teus feitos e da tua sabedoria. E eu não cria naquelas palavras, até que vim, e os meus olhos o viram, e eis que não me disseram metade, sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que ouvi. Bem-aventurados teus homens, bem-aventurados esses teus servos, que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado de ti, para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama Israel para sempre, por isso estabeleceu o rei para fazer juízo e justiça. A rainha de Sabá, ela fica impressionada com aquilo que ela vê no reino de Salomão. E o reino de Salomão é um reino físico. Deus deu a ele a sabedoria para que ele pudesse administrar. E ela lá na sua terra, ela ouvia falar da fama de Salomão. E ela decide e conhecer essa fama. E quando chega lá, ela fica impressionada. Impressionada com o quê? Com o assentar dos servos, com o estar dos seus criados, com as vestes deles, com os copeiros e com a subida à casa do Senhor. Como que Salomão, ele apresentava os seus holocaustos, como ele apresentava o culto a Deus. Tudo isso trouxe ao coração daquela mulher algo que ela ficou fora de si. A palavra diz que ela ficou fora de si, com tamanha riqueza que Salomão apresentava a ela, diante de tudo que os seus olhos podiam ver. E Jesus, ele promete a cada um de nós o seu reino. Ele diz: buscai o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus. Muitas vezes nós pensamos: mas servir a Deus, o que eu vou ganhar? O que eu vou ter?
Jesus disse que nesta vida nós teremos 100 vezes mais. 100 vezes mais. Que Deus, Ele pode nos acrescentar muito além daquilo que nós imaginamos, ou daquilo que nós esperamos que Ele possa dar. Salomão pediu apenas sabedoria. Ele não tinha sabedoria para julgar. Ele estaria substituindo o rei Davi, um homem que foi sábio também. E ali agora ele se depara, ele jovem ainda, ele se depara com uma grande dificuldade. Como eu vou administrar? Como eu vou fazer isso? Como eu vou me assentar para julgar? E a fama de Salomão foi exatamente a sabedoria, em saber julgar, em saber escolher. Isso que nós precisamos buscar em Deus. Um dos dons que nós devemos buscar em Deus é o dom para discernir. São os dons para entender tudo aquilo que Deus pode e quer nos entregar. Tudo aquilo que Deus tem nos preparado para nos entregar. Então Jesus, ele começa a falar aos seus discípulos que estavam discutindo ali quem seria o maior entre eles. Quem poderia assumir. Eles já pensavam estar assumindo um reino natural, um reino feito por homens, com sabedoria humana. E eles não tinham entendimento que Jesus estava falando de um reino espiritual. E ali eles começam a discutir entre si. Qual deles, quem iria assumir, qual deles seria o maior, qual deles ocuparia a melhor posição. E eles não entendiam que Jesus estava falando de um reino espiritual. Buscai o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. A palavra do Senhor, ela nos garante que nós somos povo escolhido. Somos um povo separado. Apóstolo Pedro, ele escrevendo sobre quem nós somos. Ainda hoje de manhã a palavra foi exatamente sobre isso. Não perder a identidade, né? Falava sobre ser escravo na Babilônia. E uma das coisas que a Babilônia nos impõe é roubar a nossa identidade. Nós não sabemos quem nós somos no reino de Deus. Não saber quem sou eu. Então a Babilônia, ela vai nos abraçando e ela vai nos moldando a sua forma e nós vamos sendo dominados. Quando a palavra do Senhor diz que nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. Nós devemos ter a sabedoria para administrar. A palavra do Senhor diz que nós seremos cabeça e não cauda. Então o apóstolo Pedro, ele escreve em primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 9, ele diz assim: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então, neste problema que nós vamos enfrentando, nós temos que saber quem nós somos no reino de Deus. Como nós devemos agir? Como nós devemos buscar a Deus? Nós devemos andar ansiosos, preocupados, apreensivos, ou saber que se nós estamos no reino de Deus, Ele vai cuidar de cada detalhe. Deus vai nos abençoar em cada detalhe que nós estamos precisando. Salomão, ele faz a oração confessando a Deus que ele não tinha capacidade. Olha, é tamanha responsabilidade que o Senhor está colocando nas minhas mãos. Eu não sei como lidar, não sei como falar a esse povo, não sei como me dirigir.
eu peço que o Senhor me dê sabedoria. E Deus não dá a Salomão apenas sabedoria. Deus dá tudo aquilo que ele precisava para governar. Você, como pai de família, como líder, você deve fazer esta oração quando se depara com algo que você acha impossível. Como nós vamos lidar com situações que nós não sabemos como lidar? Quando olhamos Salomão, a rainha de Sabá, chegando lá, ela fica impressionada, porque aquilo que falavam na sua terra sobre Salomão, não era a metade do que realmente ele era. Era algo que era impressionante. E ela repara no quê? No assentar dos seus servos, como eles se portavam para servir a mesa, como eles se vestiam, como eles tinham os seus trajetos, as suas maneiras de servir a mesa, como os criados se vestiam, os seus copeiros, e como Salomão, ele subia para adorar a Deus. O mundo está olhando para nós. A palavra do Senhor diz que há uma nuvem de testemunhas olhando para nós, olhando para cada um de nós. Se nós cremos em Deus, não é tempo de ficarmos ansiosos, não é tempo de estarmos desesperados, não é tempo de ficarmos preocupados, mas é um tempo de falar com Deus. Senhor, nos ajude, nos dê direcionamento, nos dê sabedoria. Senhor, como eu vou fazer esta semana? Essa semana está começando. Senhor, tenho isso para fazer, tenho aquilo. Vai apresentando a Deus, vai mostrando, entregando ao Senhor toda a sua ansiedade. Onde nós devemos levar as nossas ansiedades, as nossas preocupações? Ao Senhor. Quando Salomão, ele fica preocupado, todo mundo deseja governar. Todo mundo quer uma posição melhor. Muitas vezes nós pensamos, mas os discípulos de Jesus, eles já queriam uma posição. Sim, todo mundo quer uma posição melhor. Quem não quer uma vida abençoada? Todos nós queremos uma vida abençoada. A diferença é como seremos abençoados. Como vamos buscar esta bênção? Os discípulos de Jesus, eles pensavam apenas que Jesus iria tomar Roma, iria estabelecer um reino, e eles ali seriam escolhidos. E qual seria o maior? Eles estavam com pensamento na terra, estavam com pensamento nas coisas naturais. Mas Salomão, quando ele sabe que ele vai substituir o seu pai, ele começa a buscar. Ele tinha que seguir os conselhos do seu pai, saber como o seu pai tinha feito. Mas uma coisa ele sabia, que o seu pai só governou bem Israel porque tinha uma aliança com Deus. Nós só cuidaremos bem da nossa casa, da nossa família, dos nossos negócios, tivermos verdadeiramente uma aliança com Deus. Não é a sabedoria do mundo, não é o que o mundo diz, não é o que o mundo pensa. Nós temos que surpreender o mundo com a nossa casa, com a nossa família, com os nossos negócios. Como a rainha de Sabá, ela ouviu a fama. Sabe, os seus vizinhos, eles precisam ouvir a sua fama, a fama da sua família, a fama da sua casa. Como você vive bem, como Deus se prospera, como Deus se guarda. Nós somos exemplo, nós somos a luz para o mundo, nós somos o sal para a terra. Há uma multidão de testemunhas nos observando. Se nós cremos em Deus, não é um tempo de nos amedrontarmos, não é um tempo de ficarmos apreensivos, não é um tempo de ficarmos desesperados, não é um tempo de lamentação, de choro, mas é um tempo de buscar em Deus, em tempos difíceis, como vamos vencer. Essa tem que ser a nossa oração. Como nós vamos vencer
esses dias? Como vamos superar esses dias? Como Deus pode nos dar uma posição melhor? Salomão representa o reino de Deus. Salomão, ele representa tudo aquilo que Deus pode estabelecer aqui na terra. Tudo aquilo que Deus, ele pode acrescentar à vida de um homem que obedece. Nós sabemos que Salomão, quando ele vai pela sua própria sabedoria, quando ele vai pelos conselhos daqueles que rodearam ele, ele se perde praticamente no final. Nós não podemos nos perder. Nós não podemos ir por conselhos de pessoas que não têm ligação com Deus. Nós devemos continuar nesta aliança com Deus, buscar em Deus. Nos dias de Davi, nos dias que o rei Davi, ele governava, antes ainda dele assumir o reino, estava Saul no reino, e ele faz uma amizade com o filho de Saul, Jonatas, e ali eles têm uma amizade profunda, e eles fazem um juramento um ao outro, e eles dizem um ao outro, olha, eles trocam suas vestes, suas armas, e eles fazem um juramento um ao outro, dizendo, olha, se você faltar na sua família, eu cuidarei da sua família. E eles fazem esse juramento um ao outro. E o filho de Saul, numa guerra, ele vem perder a sua vida. E passa algum tempo, Davi então assume o reino, no lugar de Saul, que também morre em uma das guerras. E ali quando ele assume o seu governo agora, ele agora vai governar, ele agora estaria como cabeça, ele agora daria toda a palavra, e a sua palavra seria a lei. Ele começa a se lembrar das promessas que ele fez. Segundo livro de Samuel, capítulo 9, versículo 7, diz assim, e disse-lhe Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. E tu sempre comerás pão à minha mesa. A bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Quando Davi assume o reinado, então ele diz, eu tinha um trato, eu tinha uma aliança com Jonatas, e eu disse que cuidaria dos seus filhos, se ele faltasse, e agora ele se torna rei, então ele manda procurar, se há alguém da família de Jonatas, a quem ele possa agir de benevolência, a quem ele possa acudir. E havia ali um moço aleijado, Mefibosete. Esse moço, quando o seu pai, seu avô, que era Saul e Jonatas, eles vão para a guerra, e vem a notícia que eles tinham morrido nesta guerra, a ama que carregava ele no colo, se assustou e deixou ele cair, e ele fica então coxo das duas pernas. Nós sabemos que para governar não pode ser coxo, não pode ter defeitos. Quando um rei era escolhido, não poderia ter defeitos. E esse moço agora, ele está vivendo num lugar distante, um lugar bem longe. Mas Davi então se lembra daquele juramento que ele fez. Ele disse, olha, procura, vê se há na família de Jonatas, de Saul, se há alguém que eu possa agir de beneficência, que eu possa ajudar. E lá encontrar esse moço chamado Mefibosete, aleijado de ambos os pés. E o Senhor então agora, através da vida de Davi, promete a restituição.
E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Nós sabemos que o pecado dos nossos pais, de Adão e Eva, eles nos afastaram do nosso Deus. Mas através da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vem nos resgatar novamente ao Pai. E vem nos levar ao lugar que é direito nosso, ao lugar que já está reservado para nós. Porque enquanto nós não sabemos quem nós somos, não temos conhecimento do que nós somos, nós não podemos governar. Gálatas capítulo 4 diz assim: digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Quando o herdeiro, ele não tem amadurecimento, quando ele ainda não é maduro, por mais que ele seja o herdeiro, ele está na mão de tutores, ele está debaixo de servo, mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim somos nós, que estávamos perdidos, mesmo sendo filhos de Deus, nós não sabíamos quem éramos, estávamos perdidos. Como o filho, o neto de Saul, mesmo sendo de uma família real, ele estava vivendo o pior da vida. Estava em um lugar fedido, estava sendo explorado, estava em um lugar que não era um lugar real, não era um lugar que era para as pessoas nobres. E ele estava vivendo naquele lugar, e Davi manda buscá-lo. A mesma coisa no mundo espiritual, nesse reino que Jesus vem implantar juntamente conosco, nós mesmos sendo filhos de Deus, estávamos destituídos da graça de Deus. Não tínhamos o direito à graça de Deus. Estávamos afastados. E Deus, Pai, Ele enviou o seu Filho para que venha nos resgatar. E nesse resgate, a mesma coisa que Davi promete a Mefibosete, essa promessa vem a nós também. Vou restituir tudo que foi tirado de você. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás comigo a minha mesa. O que Jesus veio fazer? Nos resgatar. Mesmo nós tendo sido criados por Deus, nós estávamos perdidos. Mesmo tendo nobreza, nós estávamos nos piores lugares, esquecidos, jogados, roubados, explorados. Davi representa o nosso Senhor Jesus Cristo aqui, vindo buscar aqueles que estavam abandonados, aqueles que não tinham mais direito de sentar à mesa, aqueles que pelo seu defeito não poderiam sentar à mesa do rei. Era uma afronta sentar à mesa do rei um aleijado. Jamais se sentaria na mesa do rei um aleijado, porque seria uma afronta. Mas Davi chama ele para o palácio. Versículo 8 diz assim: então se inclinou e disse: quem é o teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Quando Davi promete a ele restituição, ele olha para si e diz: quem é o teu servo? Quem sou eu? Quantas vezes
Deus está nos oferecendo resgate, restituição. E nós olhamos para nós e não para Ele. Quando eu olho para mim, eu não tenho nada para oferecer a Deus. Este homem, ele fica apreensivo. Por que o rei está me chamando? Por que o rei quer que eu vá falar com ele? E quando vem a notícia que Davi queria restituir tudo que era da família dele, tudo que era do seu avô, ele fica apreensivo. Por que que o rei está olhando para um cão morto como eu? Quem éramos nós para que Deus olhasse para nós? O que nós temos a oferecer para Deus? O que eu posso oferecer para Deus? Nada. Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Ziba, ele cuidava desse moço, ele estava com as terras desse moço, cuidando, mas esse moço levava uma vida de escravo. Tudo era dele, tudo era do seu avô, era herança dele. Sabe, tudo que Deus fez é para nós. Deus fez o mar para nós, Deus fez as estrelas. Tudo que Deus criou foi pensando no homem. Tudo que Deus formou foi pensando no homem. Mas nós entregamos ao inimigo. Achamos que tudo pertence ao inimigo. Mas Deus criou para nós. Tudo foi feito para nós. E nós não estamos vivendo uma vida abençoada, porque nós não sabemos que tudo pertence para nós, que foi criado para nós. Ou sabemos, mas não tomamos posse, não pedimos, não temos autoridade, não entramos com autoridade. Muitas vezes eu digo que a igreja muitas vezes prega que o diabo é tão forte, né? Tão forte. Às vezes você entra numa igreja e você vai ouvir uma pregação, o diabo é exaltado e Deus parece pequeno, porque o diabo é tão grande, o diabo fez isso, o diabo fez aquilo. Não. O Senhor nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões. O Senhor nos deu esse poder. A igreja é poderosa. Nós temos o poder para orar, para repreender, para tirar todo o mal, para não levar uma vida de sofrimento, mesmo diante de uma situação ruim que existe no mundo, nós teremos paz. Viver uma vida de paz em meio ao caos. No meio do caos, nós temos uma vida abençoada. Então esse moço, ele não sabia quem ele era. O apóstolo Paulo, ele escreve exatamente isso. Enquanto filho herdeiro, não sabe quem ele é, ele vive às custas daquele que o domina. Vai viver com aquilo que o seu tutor lhe dá. Não tem uma ligação direta, ele não toma liderança, ele não tem a sua vida nas mãos de Deus, ele não está em aliança com Deus, então ele não sabe o que vai fazer amanhã, e fica apreensivo, fica desesperado, porque ele está ainda pensando como os discípulos pensavam. Qual de nós é o maior? Qual de nós vai sentar ao teu lado? Quando na realidade, a palavra do Senhor diz que nós somos um povo escolhido, um povo separado, sacerdócio reais. Nós somos isto. Então temos que tomar posse desta palavra. Então Jesus, ele faz esse mesmo processo que Davi fez com esse moço Mefibosete. Estava lá abandonado, lançado fora, não sabia quem era o seu pai, não sabia o que ele possuía, e por não saber o que ele possuía, quem parecia escravo, quem parecia servo, era ele, e não aquele que cuidava dele.
Ziba estava cuidando de tudo que era dele, mas quem tirava proveito era Ziba. Este homem tirava proveito de tudo que era dele. Hoje, nós estamos vivenciando mais ou menos isso, porque a igreja é para ser poderosa, sua família é para comer o melhor desta terra. Quantos creem nisto? A palavra do Senhor diz: se quiserdes, comereis o melhor dessa terra. Se me obedecer, se ouvir a minha voz, se entender os meus mandamentos, comereis o melhor desta terra. E esse moço então, ele não sabia, como nós muitas vezes estamos levando a vida sem saber quem nós somos. Ah, meu Deus, eu não sei quem eu sou. Nós somos filhos de Deus. Há poder na sua oração, há poder na oração da igreja. Nós podemos ser cabeça, porque essa é a vontade de Deus. Então, a primeira coisa que acontece nesse reino é a restituição. Tudo que foi roubado, tudo que foi tirado, eu vou restituir todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Sabe qual foi a maior bênção na vida desse moço, Mefibosete? Foi sentar à mesa do rei. Nós não tínhamos direito de sentar à mesa do rei. Jesus nos chamou à mesa do rei. Jesus nos chamou para participar do seu corpo e do seu sangue. Comerás o pão à minha mesa. A partir de agora, você comerá o pão à minha mesa. E todos que chegavam, quando a mesa estava montada, viam Mefibosete sentado à mesa. E os seus pés, que eram tortos, ninguém via, porque estavam abaixo da mesa. Quando nós nos sentamos com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo, os nossos defeitos não aparecem mais. Estão escondidos debaixo da mesa do rei. Então Deus está nos chamando para o seu reino, assumir com Ele, governar com Ele. Nós governaremos com Deus, sentaremos à mesa, seremos abençoados. Deus, Ele resgata tudo o que fomos roubados. Quantos creem nessa palavra? Tome posse dessa palavra. Estamos vivenciando dias que a nossa alegria está sendo roubada. A palavra pela manhã foi a restituição da alegria. A nossa alegria vem sendo roubada. Alegria de louvar a Deus, alegria de estarmos reunidos em família. Tudo isso vem sendo tentado tirar de nós. Mas nós podemos mudar isso. Não aceitar essa derrota. E nos assentarmos à mesa do rei. O melhor lugar para estar é na mesa do rei. Se assentar na mesa do rei. Comer do seu pão. A palavra do Senhor diz que chegará dias na terra que haverá sede, não de água. Haverá fome, não de pão, mas da sua palavra. Haverá dias que nós vamos ficar querendo ouvir uma palavra. E não tem. Hoje nós temos. Se assenta a esta mesa. Coma do pão que o Senhor está dando. Participe do seu corpo. Participe desta ceia que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Busque em Deus. Versículo 12 diz assim: e tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Para onde ele foi morar? Em Jerusalém, no palácio.
junto com o rei. O que o Senhor quer para a sua vida? Que você venha morar no palácio, que você venha governar junto com o rei. Você crê nessa palavra? Não fique ansioso por nada. O que vamos comer, o que vamos vestir. O rei prepara a mesa. O rei prepara a mesa. Nós vamos comer daquilo que ele tem de melhor para nos dar. Você crê? Diga, essa semana Deus vai nos dar coisas novas. Quantos creem nessa palavra? Se coloque de pé. Fale com Deus. Quando o inimigo tenta enganar você, e você não sabe quem você é ainda no mundo espiritual, saiba que você é mais do que vencedor. Que o nosso Senhor já preparou todas as coisas. Que tudo aquilo que nós precisamos, o Senhor já tem preparado. O Senhor tem nos escolhido. O Senhor está nos chamando à sua mesa. O Senhor quer nos dar o melhor. O Senhor quer nos abençoar. Fale com Deus nessa noite. Apresente a Ele as suas ansiedades. Quantas vezes o inimigo nessa semana que você venceu, chegou diante de você e disse que você não iria conseguir. Mas saiba de uma coisa. Há poder na sua oração, na sua determinação. O Senhor nos ungiu, o Senhor nos chamou. O Senhor te deu autoridade. Você está debaixo de uma autoridade. Aquilo que você fala é decreto. Aquilo que você determina em nome de Jesus, o Pai que está nos céus, Ele diz amém. Não temas. Não temas. Confie em Deus. O Senhor está contigo, Ele vai te dar o melhor. Ele está preparando o melhor. Quando o inimigo vier apontar os seus defeitos, se assente à mesa do rei. Na mesa do rei, todos os nossos defeitos desaparecem. Quando todos chegavam ali no palácio, aquele moço estava sentado à mesa, e ninguém via os seus defeitos. Quando nós estamos na mesa do rei, na mesa do nosso Senhor, os nossos defeitos não aparecem. Estão encobertos pela mesa do rei. Tome posse desta palavra. Essa semana é uma semana de bênção. Não permita o inimigo vir perturbar a tua mente. Diga a ele que você é mais do que vencedor. Que você está vencendo, que você e Deus é maioria. Dá palavras de vitória, dá palavras de bênção. Confia no Senhor, determina. Fale com Deus nesse momento. Se apresente ao Senhor. E a palavra é restituição. Tudo que Mefibosete foi roubado. Ele estava sendo roubado porque ele não sabia quem ele era. Ele não sabia os seus direitos. O inimigo só consegue nos roubar porque nós não sabemos quem nós somos e quais são os nossos direitos. Através do nosso Senhor Jesus Cristo, nós fomos feitos herdeiros de Deus. Somos chamados filhos de Deus. Tome posse. A bênção está sobre a tua casa. A bênção está sobre a tua vida. Não aceite nenhuma palavra contrária. Não aceite nenhum tutor explorando você, roubando o seu direito, roubando aquilo que é seu, que Deus te deu. Faça uma aliança com Deus nesta noite. Volte à mesa do Senhor. Volte à mesa do rei. Se assente para comer com o rei. Se assente para buscar o alimento que o rei está nos dando. Senhor meu Pai, Tu nos sondas, Tu nos conheces,
Tu sabes, Senhor, todas as nossas necessidades, todas as nossas apreensões, Pai, aquilo que vem tomando conta do nosso coração, aquilo que vem nos intimidando, Senhor, nós colocamos nas Tuas mãos. Senhor, estamos iniciando uma semana, Pai. E essa semana, nós cremos que será uma semana de bênção, uma semana de vitória. Senhor, todo o nosso inimigo, todos os nossos inimigos cairão por terra. Senhor, que a Tua paz, a Tua alegria, a Tua saúde venha sobre cada um de nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus.